Olá, pessoal! Bem-vindos ao programa Venda Mais em Tempos de Crise, realizado aí pelo Granja News, um jornal e um veículo de comunicação super importante na nossa região, na Granja Viana. Esse é o primeiro programa de uma série que nós vamos fazer para falar sobre vendas, para falar sobre como nós podemos nos reinventar nesse momento tão crítico que nós estamos vivendo. E esse programa ele é idealizado pelo Granja News, no qual juntou alguns parceiros, clientes, para justamente ter essa iniciativa da gente nos ajudar, né? Tanto na região da Granja Viana, Alphaville, eles também têm um trabalho bacana na Flórida, mas a ideia é justamente essa, a gente se ajudar, a gente trocar algumas informações da região, do país, do mundo, num momento tão crítico como nós estamos vivendo, né? Então quero parabenizar aí o pessoal do Granja News, eu tenho o maior carinho por todos e o maior respeito, além de uma grande admiração, né, por esse veículo tão importante aqui da nossa região. Bom, esse vai ser um programa que eu vou falar sobre como que a gente pode se reinventar em meio a tudo isso que a gente está vivendo, né? E vendas é um assunto super importante, é um assunto que tira o sono da maioria dos profissionais liberais, empresários e autônomos, enfim, da maioria das pessoas, porque se a gente parar para pensar, venda é tudo, né? Tudo, de alguma forma, a gente está vendendo. A gente está vendendo ideias, a gente vende produtos, serviços e boa parte do mundo, né, do país, do mundo, da nossa região, estão parados, não conseguem comercializar, não conseguem vender ou não sabem como vender ou não sabem como que devem se portar nesse momento, o que que devem fazer. E esse canal vai ser justamente para isso, para trazer algumas dicas de como que a gente pode se reinventar em vendas, qual que é esse novo momento, o que que nós precisamos ter, saber fazer para continuar vendendo nesse momento. Então, antes de mais nada, eu quero me apresentar de uma forma bem rápida. Eu sou a Paula Miranda, sou da Assertiva Desenvolvimento Humano e minha profissão é vendedora. Eu adoro falar que eu sou vendedora, apesar de que existe um paradigma enorme com relação a essa profissão, né? Porque tem pessoas que falam assim: ah, meu filho tem um filho de 19 anos e eu queria que ele trabalhasse, pode ser em qualquer coisa, até como vendedor, né? Você fala assim, poxa, até como vendedor? E é comum também você pensar, e as pessoas que não estudaram ou que não tiveram grandes oportunidades na vida acabaram sendo vendedores. E eu tô aqui para tirar esse paradigma mundial que existe, né, no mercado de vendas, no qual o vendedor é uma pessoa que não é qualificada ou é uma pessoa que, por algum motivo, não teve outra opção, porque é justamente o contrário, né? Se a gente parar friamente para pensar, o vendedor, ele é uma peça fundamental de qualquer empresa, de qualquer negócio. E a parte de vendas ou o departamento de vendas é o coração de qualquer negócio, né? Então, vendas é tudo. Todos nós somos vendedores, o tempo inteiro nós vendemos. Então, como eu falei, mesmo que a gente não venda diretamente um produto ou um serviço, nós vendemos ideias, nós vendemos, enfim, uma série de questões relacionadas à venda. Então, eu convido primeiro, antes de mais nada, eu convido você a desmistificar essa palavra vendedor, né? E ter um pouco mais de orgulho, acolher um pouco mais essa palavra, porque a partir do momento que você entende que você é ou pode ser um grande vendedor, você começa a ampliar a sua mente para isso e, de fato, não só as vendas acontecem, quanto você começa a se capacitar cada vez mais e faturamento aumentar, enfim, tudo funciona. E eu sou vendedora já há alguns anos, não sou vendedora nata, eu acho que isso é um outro ponto também interessante, porque muita gente acha que o vendedor tem que ter o dom ou tem que nascer como vendedor, e não necessariamente, né? Vendedor, ele hoje, principalmente nos dias de hoje, já antes da pandemia, vendedor é um cara que estuda, é um cara que capacita, se capacita, é um cara que é totalmente diferente daquele vendedor que a gente tem em mente de anos atrás, né? Aquele cara chato, aquele cara mala que empurrava e que não estava preocupado com o cliente. Esse vendedor que só queria saber de comissão,
ele tá aí já há muito tempo já quebrado, né? Antes de pandemia ou antes de qualquer outro tipo de crise aí recente que a gente teve de 5 anos para cá, de 2015, 16, ele já estava com muitas dificuldades, porque o mercado mudou drasticamente. Mudou assim, dos 5 anos para cá, o mercado de compras e vendas mudou demais. Por quê? Porque o cliente ele está muito mais empoderado, o cliente ele sabe muito mais, né, como comprar, ele tem a internet a favor dele, porque ele faz 70% do processo de compra, por exemplo, pela internet. Então, se ele não precisa mais do vendedor para falar o básico para ele, né? Ele precisa de um vendedor para realmente se conectar e atender a necessidade. E isso eu vou falar muito aqui, vou dar muitos exemplos e fórmulas e métodos de como fazer isso. Então, isso é uma coisa interessante também. O vendedor hoje não necessariamente ele precisa ser um cara que já nasceu com esse dom, né? E eu sou uma vendedora que estudo muito. Eu estudo vendas todos os dias, 1 hora por dia no mínimo. Agora na pandemia tô estudando ainda mais. Vendas no Brasil, fora do Brasil, tendências, comportamento de consumidor e etc. E eu tive aí um longo período como empresária no mercado de educação. Eu tive escolas de idiomas na região do ABC, antes de me mudar para Granja Viana. E depois disso eu atuei também no mercado como executiva de empresas nacionais e multinacionais, antes de abrir a Assertiva. Num determinado período, tive a oportunidade de morar fora do país também. Morei nos Estados Unidos, onde eu estudei coaching e juntamente, quando eu voltei para o Brasil, também estudei coaching no Brasil. E hoje, além de atuar com coaching, vendas, que é o meu nicho, que é a minha especialidade, né? Eu também atuo com processo de coaching para executivos, mas você vê que coaching e vendas, eles se conversam muito, eles têm muito, tem tudo a ver, e eu vou contar muito o que que isso, né, faz, qual que é a relação entre uma questão e outra. Então, basicamente é isso. Eu tô aí no mercado como trainer de vendas, levando em consideração esse meu período aí de empreendedora, mais o período como executiva, sempre treinando departamentos comerciais há em torno de 21 anos. E hoje também eu atuo como trainer do IBC, que é o Instituto Brasileiro de Coaching, que é uma grande instituição de coaching. Então, vim aqui compartilhar coisas novas, coisas bacanas, além de trazer alguns convidados desse mercado de vendas para trazer as atualizações, né? O que que a gente precisa fazer para vender mais, o que que a gente precisa fazer para se conectar mais com o cliente, para se reinventar em meio à pandemia. E essas são perguntas que o tempo inteiro as pessoas estão se fazendo, estão me fazendo, e também o que vai mudar quando tudo isso acabar, enfim. De fato, nós estamos aí perante uma grande transformação no mercado que não começou com a pandemia, como eu falei, começou há alguns anos atrás. E esse novo momento do mercado, ele pede que você seja um vendedor muito mais qualitativo, né? Então, independente do que você venda, você tem que se conectar mais com o cliente, você tem que fazer um trabalho muito mais 1 a 1 do que um trabalho de automação. E aí eu chamo uma atenção para que você entenda que vendas e marketing são coisas distintas, apesar de ter objetivos parecidos, que é o vender, né, que é o fechar um contrato. Mas o marketing ele tem muito mais a ver com uma atração, né, com aquele topo do funil, de você fazer com que a pessoa te conheça, de fazer com que a pessoa goste de você. E a venda, ela trabalha muito mais a questão de você se conectar, de você fazer as perguntas certas para o cliente e, consequentemente, fechar um negócio e trazer o cliente para perto de você. Então, nesse canal, a gente vai falar exclusivamente sobre vendas. Vou dar algumas pinceladas de marketing, mas é importante lembrar que vendas e marketing são diferentes. Então, pensando aí no comportamento atual de vendas, né? O que mudou? Mudou a postura do vendedor, mudou a quantidade de leads que chega para ele ou que ele tem que trabalhar. Leads são os clientes potenciais. Mudou a forma dele abordar esses leads, porque, como eu falei, boa parte desse processo está na internet. Então, o vendedor que fala a mesma coisa, que abre um portfólio e começa a falar sobre produtos e serviços, é um cara que está
fadado ao insucesso, né? Por quê? Porque o cliente ele não quer mais saber sobre características do seu produto. O cliente hoje ele quer saber muito mais sobre o que que ele ganha com isso, o que que vai ajudar no sonho dele, o que que vai ajudar nos objetivos dele. E isso é uma coisa super importante da gente pensar, né? Antes da gente fazer a venda em si, a gente precisa entender para quem que a gente está vendendo, a gente precisa entender quem que é essa pessoa. Um erro muito comum que eu vejo sempre, os vendedores julgarem demais o cliente, ou seja, eu entendo que eu tenho uma dor, uma determinada dor, e o meu cliente vai ter aquela mesma dor porque eu tenho. Então vamos supor, eu tenho uma dor de. Minha dor é tempo. Eu tenho pouco tempo para desenvolver as coisas que eu quero desenvolver. Eu, muitos vendedores, eles fazem o seguinte, eles se conectam com o cliente já falando sobre o tempo, já falando sobre o que que ele vai ganhar em termos de tempo, porque é uma dor que ele tem. Estou dando um exemplo, mas isso acontece demais. Então, uma das dicas assim principais, se você quer melhorar suas vendas e principalmente agora, é baixa o julgamento e aumenta a curiosidade com relação ao seu cliente. Então, não faça mais esse processo de padrão, de script. Script é uma palavra que a gente não usa mais em vendas no momento atual. Agora, o script foi substituído por método, ou seja, a gente não tem palavras e frases prontas para abordar um cliente. A gente tem perguntas. Perguntas, sim, você pode estudar e ter algumas perguntas prontas, mas a resposta, como vai ser diferente para cada cliente, a consequência da conversa e até a apresentação da solução, ela também vai ser diferente. Então é isso que a gente tem que lembrar. As pessoas são únicas, a venda é única. Se você vende, isso é muito comum também. Eu me acostumo a falar algumas coisas sobre minha empresa ou sobre a minha pessoa, e aí acaba que eu fico repetindo aquilo para todo mundo e para alguns clientes rola, para outros clientes não rola, a sua conversão fica baixa e você não entende o porquê, mas a realidade é essa. Você não está trabalhando de forma exclusiva e personalizada com o cliente. Em tempos de pandemia, a gente entende que as dores estão mudando e estão mudando assim com uma velocidade absurda. Do tipo, estamos aí na sétima semana da quarentena. No começo dessa quarentena, o que que a gente ouvia mais? Era mais a dor da adaptação, da dúvida, o que que vai acontecer, o que que não vai acontecer e etc. As semanas foram passando e aí as pessoas tiveram que se adaptar rapidamente a esse sistema de home office, ou esse sistema que nós estamos agora, e a dor passa a mudar, passa a ser a dor de o que que eu vou fazer, né? Qual que deve ser minha ação, a dor do planejamento, que eu estava acostumada com um tipo, agora eu tenho que me acostumar com outro. Outra dor do isolamento, então as pessoas estão se sentindo mais sozinhas, as pessoas estão se sentindo mais com mais dificuldade de interagir, enfim. Depende do cliente, mas ao mesmo tempo eu vejo pessoas aí fazendo muita coisa e trabalhando horrores. Então não dá para eu generalizar uma dor. Cada cliente tem uma dor, cada negócio tem uma dor. Então esse é um ponto central em vendas, né? A gente fala muito nessa questão da venda pela dor, né? Os clientes acabam comprando por causa de uma dor que eles têm. Então, basicamente, todo movimento de compra e venda ele é feito ou por um prazer, uma busca de um prazer que também está ligado à dor, ou por uma dor clara e consciente, ou às vezes até inconsciente. Qual que é o papel do vendedor nesse contexto, tanto num quanto no outro? É fazer o cliente entender que ele tem uma dor, ou entender o tamanho daquela dor, se ele já sabe qual que é, e aí, dessa forma, apresentar uma solução que tem a ver com aquela dor que ele acabou de falar. Então, vendas é sobre isso hoje, não é sobre você decorar um texto e você abordar, não é sobre você colocar textos padrões em WhatsApp e sair mandando para todo mundo. Dependendo do seu tipo de negócio, a probabilidade de você conquistar novos clientes dessa forma hoje é mínima, quase que irrisória. Então, o que a gente tem que fazer é um trabalho um a um. Nesse trabalho um a um dos pontos mais importantes é a gente pensar na questão do relacionamento. Por quê? Relacionamento tem tudo a ver com vendas, né? E uma coisa interessante é que alguns dados mostram que
Hoje, o cliente, ele fecha com você entre o quinto e o 12º contato que você tem com ele. Olha que interessante. E olha a importância de você fazer um follow-up. O que que é um follow-up? É uma continuidade de um relacionamento. E essa continuidade não necessariamente tem a ver com você ligar para ele e falar: e aí, você decidiu? E aí, vai rolar? Não vai rolar? Não é isso. Essa continuidade do relacionamento tem a ver com você compartilhar alguma coisa que faça sentido pro negócio dele, compartilhar uma notícia que seja legal, alguma coisa nesse sentido, né? Então é manter um relacionamento com ele. Relacionamento tem tudo a ver com vendas, e a pessoa que gosta de vender ou que quer vender, ela tem que saber e melhorar cada vez mais o seu relacionamento com o cliente. Para que você tenha essa questão do relacionamento muito bem estruturada, é importante que você tenha como se fosse um CRM que a gente fala em vendas, né? Que é um software de gestão de vendas. Então, é importante que você tenha alguma coisa que você possa alimentar isso. Então, eu liguei pro fulano, falei, eu entendi um pouco as dores dele, vou fazer uma proposta para amanhã ou para depois de amanhã. Você coloca isso no sistema, porque muita gente também aposta na memória, aposta em cadernos, aposta em post-its, e tudo isso é muito vai e volta, né, gente? Então, não dá pra gente pensar em vendas sem pensar numa ferramenta básica, numa ferramenta mínima, que é um software de gestão. E eu vou falar para vocês, tem vários no mercado, tem vários tipos de investimentos, tem até alguns gratuitos. Se vocês quiserem saber mais, mandem mensagem. Vou deixar meus contatos aqui com vocês para que eu possa te ajudar, dependendo do seu negócio, dependendo do seu business, a começar a estruturar de uma forma mais profissional a área de vendas. Independente do que pode vender um pastel ali na feira. É importante que você tenha, saiba quem é o seu público, saiba como vender para esse público, tenha uma relação de clientes mais próximos, aqueles clientes que são os clientes chaves, tenha possibilidade de ter depoimentos desses clientes, saber o que eles mais gostam no seu produto, no seu serviço. Então, isso que eu estou dizendo, gente, serve para o pequeno, para o médio, para o grande, para qualquer um deles, né? Então, é super importante essa questão do follow-up junto com uma ferramenta de software para que você faça uma gestão adequada de clientes. Gestão é a palavra-chave no momento de pandemia. Então, se esse ciclo está tão grande de fechamento, porque as pessoas não sabem o que vai acontecer e quando que vai voltar, se vai voltar, como que vai voltar, é uma hora de você se relacionar, né? E se relacionar, como eu falei, de formas inteligentes, não ligando e perguntando se vai fechar, ou o que achou, ou o que da proposta, e ficar negociando o preço. É você montar uma boa fases de follow-up, montar um processo de vendas que te proporciona isso. Processo de vendas é uma outra coisa que eu falo muito nos meus treinamentos, nas minhas palestras. Toda e qualquer empresa precisa ter um processo definido de vendas. Então aproveita aí a pandemia para você criar esse processo. O processo é um funil, né? Então, como que eu faço marketing, como que eu faço abordagem, o que eu faço na primeira abordagem, o que eu faço na segunda abordagem, quando eu me conecto com o cliente, quando eu tenho a oportunidade de fazer uma conferência com ele, quais são as perguntas que eu faço, como que eu entendo a dor dele, depois como que eu apresento essa dor para ele, a solução dessa dor para ele, né? Como que eu apresento o meu negócio para ele, como que eu faço o fechamento, tudo isso é um processo que tem que estar definido e tem que estar bem claro para todo mundo da sua empresa. Então, é um grande momento agora para você fazer um planejamento de quem é o seu cliente, fazer uma implantação de CRM se você ainda não tem, criar um processo de vendas, ou se você já tem tudo isso, rever esse processo de vendas e manter relacionamento com o cliente. Manter relacionamento não é necessariamente vender em si, porque a venda ela é a consequência do relacionamento. Então é a hora de você ligar para o cliente: e aí, como é que você tá? Como é que tá passando essa quarentena? Como é que tá seu negócio? Me conta um pouco como que você está se adaptando, se você está se adaptando, se você não está. E dessa forma, você não precisa oferecer nada nesse primeiro momento, se não for o caso. Depois, no segundo momento, liga: olha,
Quero compartilhar com você o Granja Channel, que é um canal da Granja Viana, que está compartilhando algumas coisas, sei lá, qualquer coisa assim parecida, um vídeo, alguma coisa que faça sentido para ele, que ajude ele. E aí depois, com esse relacionamento mais estreito, você consequentemente vai vender mais e melhor. Tá bom? Temos várias outras dicas aqui. Quero trazer pessoas também que estão no mercado de vendas, o que elas estão fazendo. A gente vai ter grandes oportunidades aí de compartilhar essa questão de vendas no meio desse tsunami que nós estamos vivendo, né? Com essa pandemia, sem precedentes, então nunca vivemos algo parecido, mas é um grande momento da gente se reinventar, é um grande momento da gente fazer melhor, diferente, da gente melhorar como ser humano, consequentemente a gente vai melhorar também como pessoa, e é isso que eu desejo aí para todos vocês, para todos nós. Obrigada por estarem comigo até agora aqui. Foi um prazer esse nosso primeiro programa dessa série de vendas mais e melhor em tempos de crise. Quem quiser deixar, eu vou deixar meu contato aqui. O meu celular é o 11 98219 2027. Se você quiser ajuda no processo de venda, se você quiser ajuda com relação a uma escolha de CRM, manda uma mensagem para mim, me liga. Eu estou realmente à disposição. Estamos juntos nessa para passar por esse período da melhor forma possível. Tá bom? Mais uma vez, foi um prazer. Um abraço e até semana que vem.